Boa noite. Nós estamos tentando iniciar mais um programa, o Espaço do Cidadão, aqui pela TV Araucária, canal 14. Lembrando a todos que o telefone 3623-1300 está no ar para aqueles que queiram participar ao vivo aqui do nosso programa. Nós estamos hoje com o Jacir Queiroz aqui, eu suponho que é um pré-candidato a vereador, e gostaria de dizer, Queiroz, que eu conheço há muito tempo, fomos colegas no Carneiro Martins, e que o Queiroz é uma daquelas pessoas que já tem uma educação de berço. Eu gostaria que você, agradecer a tua presença aqui, que você fale alguma coisa, você é um pré-candidato a vereador? Bem, então, como o Chiquinho já falou, né, eu fui professor, né, fui aluno, né, e depois professor, né, do professor Chiquinho, no Carneiro Martins, e também dei aula na Faculdade de Campo Real. E a gente está na luta, né, nas entidades sociais aqui de Guarapuava. Hoje eu presido a UGAN, né, que é a União Guarapuavana das Associações de Moradores. E nós somos pré-candidatos, vamos ver se vai aprovar, né, nosso nome agora na convenção que vai ser realizada dia 23 no próximo sábado, né, fora esse no outro. E a gente está colocando o nome também à disposição. Haja vista que nós precisamos, né, fazer uma renovação na Câmara Municipal de Guarapuava para que nós possamos ter lá um professor, eu sou servidor público também, nós não temos essa categoria representada na Câmara Municipal. Me diga uma coisa, Queiroz, os vícios que tem as eleições no Brasil, desde o chamado voto de cabresto, o coronelismo, as amarras que vinculam os candidatos, você eleito, porque está uma tragédia nos parlamentos no Brasil inteiro. Nós temos assistido a palhaçada que está acontecendo na CPI do Cachoeira e que não muda em parlamento nenhum, são todos a mesma coisa. O que você acha que poderia fazer? Claro que a primeira parte o eleitor tem que fazer, porque na realidade eles ganham de nós, porque eles fazem só besteira, mas estão se elegendo. Eu vejo inclusive que o nome é bem cotado nas pesquisas, aí nas entidades sociais, aí na internet, mas depois chega na hora da eleição, fala mais alto, até porque a nossa lei eleitoral é terrível. 90 dias antes da eleição ninguém pode mais abrir a boca, parece que eles fazem uma prorrogativa porque os malandros fiquem sossegados trabalhando. Como é que você acha que você pode virar esse jogo e dar um bom exemplo para que o Brasil vá mudando aos poucos? Veja bem, a gente sabe, né, que o poder econômico, em todas as eleições, em todos os níveis, ele fala mais alto. Mas nós estamos vendo, né, uma mudança de postura da nossa sociedade aqui em Guarapuava, onde nós tivemos manifestações, inclusive participamos das manifestações na Câmara o ano passado, as audiências públicas que têm ocorrido, nós temos participado. Graças a Deus, hoje existe, né, as leis foram aperfeiçoadas, principalmente a lei de transparência, e onde todos os órgãos públicos devem apresentar as suas contas para a comunidade, e não só em audiência pública, mas principalmente nas redes de internet. Então, eu acredito que nós podemos virar esse jogo fazendo esse trabalho de conscientização. Eu, a partir de o meu nome sendo homologado e muitos companheiros, né, bons que vão ser candidatos, a gente vai visitar de casa em casa no bairro que a gente tem maior representatividade, para mostrar para a população que nós precisamos melhorar a nosso legislativo, porque hoje as leis são apresentadas na Câmara, não são discutidas com a comunidade. Então eu penso que o vereador, depois de eleito, ele tem que continuar do lado do povo. Toda vez que ele vai apresentar um projeto de lei, ele tem que reunir a sociedade organizada, tem que reunir as entidades que vão ser envolvidas naquele projeto de lei, para que ela vá lá para ser votada já com uma pré-aprovação, né, da população. Agora veja bem, Queiroz, a Charanha, eu sei que foi eleita por uma comunidade séria, mas que não apoiou ela na Câmara, o abandonou depois. Como é que você... Outra coisa também que eu discuto muito no meu programa, a lei da transparência, na realidade, é uma demagogia sem fim, uma vergonha essa aprovação agora, porque a lei já existia e nunca foi cumprida.
Já está lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 14, prevê exatamente a transparência do governo. Por que as entidades de forma não funcionaram, tiveram a maior oportunidade de mostrar a que vieram e não fizeram agora por ocasião do que todo mundo sabe que aconteceu na Câmara de Guarapuava? E que já é o repeteco, porque no passado já tinha acontecido coisa pior até. Veja bem, nas entidades, na verdade eu comecei a partir... Onde é que falharam aí? Será que as entidades recebem... Aliás, me perdoe, eu conheço, sei com quem que eu estou falando aqui, você pertence ao GAN, isso? Exato. Agora eu vou te fazer uma pergunta séria, que eu já sei a tua resposta. Nós sabemos que as ONGs, os OCIPs, as entidades civis, não tem nada a ver com política, mas infelizmente o ministro do Trabalho caiu por corrupção exatamente nessa área. A UGAN não recebe verba nenhuma da Câmara nem da Prefeitura? A UGAN não recebe, e até poderia receber, porque nós somos utilidade pública municipal, mas infelizmente até a própria vereadora Eva Charan, em 2010, tinha apresentado umas emendas no orçamento do município que prevê destinação das verbas para as entidades, e as entidades que ela colocou também aprovaram, e depois o prefeito vetou esse repasse para as entidades. Então a UGAN não recebe nenhuma verba municipal nem estadual, mas tem o direito porque ela é utilidade pública. Mas, como eu falei para você, nós assumimos a UGAN em junho do ano passado, e então já nos 4 meses ali de mandato nós já soubemos, deu aquele escândalo lá na Câmara de Vereadores, onde daí as entidades depois se mobilizaram e fizeram um protesto lá na Câmara Municipal, e que depois de vários protestos, como nós pedimos também a questão do voto aberto, foi aprovado, né, a questão do voto aberto, que já mudou muito a postura dos vereadores. A gente sentiu a questão de diárias, né, que foram gastos mais de R$100 mil de diárias em 2010, 2011, e nós já sentimos que já caiu. Esse ano, vendo a transparência lá, os dados lá da Câmara, já caiu, só 2 vereadores que pegaram diária, que não chegou a R$5 mil. Então, está havendo uma fiscalização maior por parte das entidades. Do Observatório Social também tem feito um trabalho direto lá na Câmara Municipal, da qual nós participamos também como representando, um representante lá no Observatório Social, e eu vejo que as entidades acordaram. Começaram a acordar... Mas se acordaram não quer dizer que fizeram um acordo, né? Não, acordaram, estavam dormentes as entidades, e a partir do escândalo da Câmara de Vereadores de Guarapuava em 2011, é que as entidades começaram a se unir e começaram a participar mais ativamente das atividades ligadas à área política. Eu, às vezes, fico nervoso quando interpelo as pessoas e o telespectador fica bravo, né? Mas eu sou obrigado a perguntar para você, segundo... um vereador esteve aqui, eu não vou citar o nome dele, até porque ele não teve nesse programa, talvez nem tenha tempo mais de vir, porque depois do dia 30, ninguém mais pode vir em programa político, né? Porque a lei eleitoral proíbe, só os picaretas podem ficar comprando foto nos bairros aí, ninguém mais pode abrir a boca. Segundo um vereador, a Câmara de Vereador consome mais de R$500 mil por mês, quase que numa lavagem de dinheiro. Quer dizer, eles sofrem para gastar esse dinheiro. Quer dizer, tiram uma verba aqui, coloca outra ali, fazem remanejo, mas no fundo, as verbas são consumidas. Isso chama-se lavagem de dinheiro. E até alguém chama de caixa 2 e chega até a ostentar que isso é legítimo, caixa 2. Como é que você vê para virar isso aí, acabar com essa farra que está acontecendo nos parlamentos brasileiros? Só o povo pode fazer isso, gente. Veja bem, o orçamento da Câmara... Você teria coragem de chutar o pau na barraca lá e denunciar você que tem uma instituição quente? Você teria coragem de fazer isso? Teria, porque e com o mandato você vai ter mais acesso. Hoje nós temos um pouco de acesso através da lei da transparência, da divulgação das contas da Câmara. Hoje você já tem acesso lá na prestação de conta da Câmara. E eu observei, fiz uma análise da gestão do ex-presidente, né, que está afastado. Realmente ele não devolvia dinheiro, né, gastava todo esse 500 mil. E por que as instituições não sondavam? Porque ali houve uma encrenca entre eles, né? Houve uma briga, por isso que tornou público.
As entidades não perceberam isso. Na realidade, era muito fechado, né, a Câmara Municipal, né? Mas é isso que eu digo, claro que eles têm que ser fechados. Como é que faz se você abrir essa caixa preta aí? Hoje ela foi aberta, né, a caixa preta, e hoje, inclusive teve uma mudança, né, porque nós descobrimos que tinha vereador que tinha 5 assessores, outro tinha 8, tinha 10, o ex-presidente tinha 17 assessores. Sim, mas é aquela velha história, né? Segundo o presidente do Observatório Social aqui, segundo ele, são mais de 120 funcionários da Câmara, que é justamente para fazer a lavagem de dinheiro, porque hoje lavagem de dinheiro através da nota fiscal sai muito caro por causa dos impostos, né? Mas hoje agora... Quando é que nós vamos limpar isso aí? Você acha que Guarapuava teria chance? Porque se eleger, teria que eleger pelo menos 2/3 da Câmara, diferente do que está aí, né? Exato, mas vai ser feito isso, porque veja bem... Nesse diferente não vai entrar nenhum pilantra, porque se entrar um ali já... Exato, veja bem, então o que aconteceu? As próprias leis que foram saindo limitaram as câmaras municipais que não podem ter mais assessores que número de servidores ativos. Então a Câmara Municipal de Guarapuava tinha 38, teve mais um que entrou via judicial, então tem 39 funcionários efetivos. Então hoje a Câmara Municipal, daí foi aprovado na Câmara, ela não pode ter mais que 39 assessores. Então esse é o máximo. Então hoje a Câmara Municipal de Guarapuava está com 78 cargos preenchidos. Mas chegou a ter mais cabo eleitoral, está no lucro. Mas só que hoje já caiu bastante, né? Porque tinha mais de 120 mil no total. Tinha só de assessores, tinha quase 80. Então hoje tem 39 assessores, já deu uma melhorada muito boa. Então o que a gente precisa fazer? Precisa de leis e que realmente a população comece a participar das sessões da Câmara. E até eu defendo que as câmaras de vereadores, pelo menos uma vez por mês, ela seja descentralizada, ela seja feita a realização da sessão fora do estabelecimento, seja feito num bairro, onde todos os vereadores vão lá apresentar os projetos, a população vai ter a participação mais efetiva. Então a gente defende que a Câmara, pelo menos o que está acontecendo na Assembleia Legislativa hoje, que ela todo mês ela realiza numa cidade uma sessão especial, né, da Assembleia, e a gente defende que a Câmara também vá fazer uma sessão para que os vereadores também vão nos bairros e sentir a população, os anseios dela e mostrar o trabalho, porque hoje, infelizmente, quando voltou para 12, né, quando é 12 vereadores, o Guarapuava perdeu muito, porque os representantes dos bairros, dos distritos, não puderam participar, e hoje a Câmara ela é bem centralizada. E agora, o que você falou, ela vai ter uma renovação automática, foi para 21, aumentou 9 cadeiras. Como vai ter 3 vereadores que não vão ser candidatos, então Guarapuava vai ter mais 12 vereadores novos. Então isso é uma renovação. Nada contra, apenas porque uma pessoa tem o nome e votou Bosco para renovar, que merece, né? Não, mas não são candidatos, né? Olha, cuidado. Então, pelo que a gente viu, a questão... Com todo respeito ao Bosco, estou citando porque é um grande nome. Exatamente. Não, mas eu já conversei com ele, não é candidato, então dos antigos não vai votar nenhum vereador. Tá? Tem uns que morreram, outros estão impedidos pela lei. Segundo me informaram também, que você que está no Alcântara deve saber, infelizmente a nossa Câmara, não estou afirmando isso, porque eu não tenho acesso à Câmara, mas segundo a Câmara serve até como INPS, lá, como Instituto Previdenciário, que tem algumas pessoas que trabalharam anos atrás e recebem dinheiro da Câmara, como se a Câmara fosse um Instituto de Previdência. Você tem conhecimento disso? Legalmente não pode, né? Porque... Sim, mas eu vi nas entrelinhas que tem gente que prestou serviços à Câmara, bons serviços, não sei se a Câmara ou alguns vereadores, e que recebem da Câmara anos depois de terem saído lá, como se fosse um instituto previdenciário. Veja bem, hoje tem o Instituto Previdenciário, né, municipal, né? E nesse Instituto Previdenciário Municipal os funcionários estatutários da Prefeitura e da Câmara Municipal. Então só os servidores estatutários efetivos
que tem direito de receber aposentadoria pelo Instituto. Sabe? Então, pode ter ocorrido que da pessoa ter trabalhado como assessor na Câmara e daí venceu o tempo de serviço e ela somou aquele salário da Câmara mais o salário da iniciativa privada e conseguiu uma aposentadoria. Pode ter ocorrido isso, mas legalmente hoje é o Instituto de Previdência. Mas muitas coisas a gente vai ficar sabendo depois que a gente tiver acesso, né, a esse uma outra coisa. Por que você acha que o vereador não tem acesso à fiscalização? Você acha que é falta de competência do vereador? Ou é uma malandragem muito organizada, porque nenhum vereador conseguiu abrir essa caixa preta até hoje? Você acha que eles escondem? O vereador não... Porque se a Câmara não fiscaliza a própria Câmara, como é que vai fiscalizar o município inteiro? Pois é, eu acredito que falta ainda falta boa vontade, né, por parte do vereador. Porque ele tem alguma coisa que calça ali. Eu não acredito. Eu acredito que falta boa vontade. Porque se o vereador tiver boa vontade, hoje ele é o legislador. Ele é o legislador e é o fiscalizador das leis, né, que são instituídas na Câmara e aprovadas. A Elza Charan disse que é impossível isso. Inclusive sob ameaça, ela falou aqui. Veja bem, por isso que você tem que ser eleito e não ter, como diz na gíria, não pode ter rabo preso. Você tem que ter eleito pelo voto popular, vai lá representar e vai apresentar os projetos de lei e vai fiscalizar. Se o cara já vai por rabo preso, ele não pode. Daí não tem. Se a partir do momento que eu recebo uma diária e não viajei... E como é que o nosso cidadão eleitor sabe que o cara não tem o rabo preso? Porque a transparência dele, todos os projetos de lei, ele vota aberto, ou é sim ou é não. Se os projetos forem bons, né, ele tem que aprovar, porque também não pode ser aquela oposição sistemática, porque nós vivemos numa democracia e temos que discutir os projetos bons. Não é porque o prefeito apresentou um projeto bom que você, por ser oposição, vai ser contra. Então nós temos que olhar, né, a questão legal e temos que fazer com que a comunidade participe. Então a população tem que participar, o vereador tem que divulgar seus atos. Hoje, o vereador pode ter o seu blog, pode ter o seu site na internet e divulgar as ações e ser cobrado, né? Não ter medo de a internet é o grande instrumento, né? Hoje a internet é o grande instrumento. Acabou de sair uma pesquisa, ela passou em jornais. Sim, com certeza. Hoje os jornais está com 11.9, a internet deu 11.9 a internet e 11.6 os jornais. Só perde para a televisão hoje a questão da internet. Hoje nós temos 82 milhões de brasileiros acessando a internet. Eu só quero dizer que eu estou dando uma espremida no Queiroz aqui, gente, porque eu conheço a honestidade dele e a gente só espreme quando pode sair algum mérito ali, senão não vai ficar espremendo à toa, né? Eu tenho com certeza na tua honestidade, na tua capacidade, e oxalá viesse a ser um vereador diferente. Nós estamos cansados de entulhos que vêm se elegendo há anos aí sem fazerem nada para a população. E outra coisa... Isso é quase o Brasil inteiro. E outra coisa que eu até, fora das entidades que a gente trabalha, é o seguinte: hoje nós estamos preocupados com os 6% dos vereadores, do orçamento dos vereadores, e estamos esquecendo os 94% do orçamento que é administrado pelo prefeito. Sim, mas é isso que eu estou me referindo. Se a Câmara de Vereadores, com esse dinheiro, nós fizemos o cálculo aqui, a Câmara de Vereadores, através de um processo legislativo, uma proposta legislativa, aprovada pelo prefeito, é claro, poderia construir o tal hospital popular que eu anseio na população do Guarapava. E sobrava dinheiro ainda. Exatamente. Então veja bem. Estão jogando no lixo, agora ficam lá discursando que precisamos do hospital, precisamos da faculdade de medicina. Na realidade, o que tem que ser viabilizado? Na própria discussão do orçamento, hoje o orçamento foi apresentado está estimado em 192 milhões o orçamento para o ano que vem da Prefeitura. Então o que acontece? Desses 192 milhões, quando vai ser discutido o orçamento na Câmara, vamos verificar no que o prefeito está colocando de prioridade. Nós sabemos que tem recursos da área de educação, de saúde, que já são os mínimos garantidos pela lei. Mas a questão da habitação, Guarapuava não fez
Porque Não aquele tem- se acha no direito de usar todo o dinheiro, né? Pela lei, sim. Sim, mas veja bem, eu quero dizer o seguinte, 6% vai para a Câmara. Sim. Dos 6% já não são bem administrados pela Câmara de Vereadores, você imagina, e os vereadores têm que fiscalizar os outros 94%, que é a obrigação dos vereadores. Agora, esse dia eu fiscalizar. vi uma contadora lá, não sei o que, lá prestando conta para o nosso amigo aqui, o Abel, né? E ele reclamando que ela trocasse em 1.000 do quilo, né? Entendeu? Quer dizer, mostra uma papeleira, tudo em código, que ninguém entende nada, só o contador entende, né? E, aliás, no Brasil são peritos para esconder as coisas, né? Quer dizer, então, por que não contratar uma pessoa capacitada, temporária? Eu não posso entender que uma Câmara tenha, por exemplo, um assessor jurídico integral o tempo inteiro, quando ele podia ser contratado quando fosse necessário o assessor, entendeu? Exato. Já o assessor vira cabo eleitoral. A lei de responsabilidade fiscal, que é a 101 lá de 2000, depois teve mais algumas alterações, ela tem que fazer a prestação de conta, a prefeitura tem que fazer a prestação de conta de 3 em 3 meses. Só que a prefeitura faz a prestação de conta, primeiro, no horário de trabalho da maioria da população, 14 horas. Quem que vai participar? Segundo, só apresenta os números da contabilidade pública, né? Eu sou contador, já atuei na área pública. Então, se você apresentar só aqueles dados técnicos, superávit, déficit, questão de superávit primário e tal, que a população não vai entender. Tem que falar a linguagem do povo. Ó, entrou tanto de recurso, certo? E foi gasto tanto nisso, tanto naquilo. E a população vai saber, o superávit, o que é superávit? É o saldo credor que sobrou. Então, o que acontece? A prefeitura tem que esclarecer isso aí para a população de forma clara, porque Geralmente eles quem atua legalizam, nessa área não entende, né? eles legalizam essa verba e dão um jeito de consumir, né? Devolver verba só em época de eleição para dar impressão de honestidade, né? Mas que nós, eu estou vendo você com papel aí, a respeito de tarifas de ônibus. Aliás, quando surgiu uma greve de alunos, e eu brincando falei, olha, pelo quantas pessoas tinham lá, meia dúzia, então não vai dar em nada. Como é que ficou esse negócio aí da tarifa dos ônibus? Bom, do O que transporte, aconteceu que deu para trás? bom, do transporte coletivo, primeiro que houve um aumento, no final do ano passado, e a prefeitura, baixou o decreto aumentando para R$ 2,50 a passagem, e daí foi aquela chiadeira, da população, dos Desculpa, quanto que era usuários. antes? Oi? Quanto que era antes? Era 2,30. A 2,30. 2,30. Daí o que aconteceu? Daí nós fizemos reuniões com os estudantes, com os professores, com as demais... O estudante paga meio ou não? O estudante paga meio, paga 1,25, né? 1,25. Então, veja bem, o que aconteceu? Daí nós pedimos, para fazer um estudo, pedimos a cópia do contrato de concessão e a cópia da planilha de custo, que chegou no valor de 50. E daí, quando a prefeitura cedeu essa cópia do contrato, tanto a UGAN como o Observatório Social e a própria Associação dos Usuários, receberam o mesmo documento, o decreto do prefeito indo para 2,50, 2,30 se comprasse acima de 10 no cartão, 10 vale transporte, só que a planilha da Pérola ela pedia 2,40. Se a Pérola apresentou 2,40, a prefeitura não poderia ter dado 2,50. Nós conversamos com o pessoal da empresa Pérola Oeste e eles falaram que para que eles pudessem dar o desconto que não estava previsto na lei e no próprio contrato que tem de concessão, teria que ser um valor maior. Mas só que essa explicação não veio por parte do município. Simplesmente o município baixou esse valor. E daí o próprio Ministério Público, que também teve acesso a essa planilha, entrou com uma ação judicial contra a empresa e anulando os decretos do prefeito. Voltando, só que o Ministério Público pediu não anular o último aumento, anulou todos os decretos. E daí a gente já viu que isso aí ia ser cassado mesmo, essa liminar. Porque daí o juiz deu a liminar, retroagindo o valor lá em 2009. É lógico que de 2009 a 2002 são 3 anos de defasagem. Teria que ter um reajuste. Então, eu entendo, que ao fazer isso, abriu uma brecha legal para a empresa ir lá e contestar, dizendo que se fosse praticar o valor de 2009, ela ia quebrar.
e daí ela conseguiu cassar a liminar dada aqui pela Justiça Estadual lá no Tribunal de Justiça do Paraná. E agora, daí o Ministério Público fez as contestações e tal, e o processo está correndo. Então, pode demorar daqui um ano, aí deve sair o resultado, no máximo um ano, deve sair o resultado, que vai ser feito novas perícias, novos levantamentos, e eu acredito muito que o valor não vai ficar voltou a 2,50, mas não vai ser esse 2,50, ele vai ser bem menos. Mas vai ser um valor que pelo menos nós vamos ter condições de ver a planilha de custo e vamos dizer assim, não, é 2,30, é 2,40 que vai ficar a passagem, mas esse é o valor apurado pela Justiça, pelos peritos, pelos engenheiros, por todo o judiciário. Então nós vamos daqui 6 meses, no máximo um ano, ter conhecimento. E uma outra notícia é que o aumento a partir de 2013 terá que ser discutido pela Câmara Municipal. Então nós apoiamos o projeto, inclusive, do vereador Antenor, que apresentou lá o pedido de audiência pública, onde o prefeito, antes de assinar o decreto, ele tem que fazer uma audiência pública na Câmara, onde vai ouvir todas as entidades, os usuários, as associações de moradores, para dar opinião, e ali vai ser aberto já a planilha. Então, em janeiro vai ter aumento, em dezembro nós vamos ter condições de conhecer a planilha de custo da empresa de transporte coletivo e dar nossas sugestões. Mas eu também fui na Câmara Municipal de Guarapuava, por isso que eu te digo, nós precisamos de vereadores de verdade na Câmara. O que é um vereador de verdade? É o vereador que legisla, porque a função do vereador não é só dar nome de rua. Aliás, deram o nome de rua lá do Núcleo Santa Cruz, que eu recebi uma reclamação do presidente, deram o nome de rua, não trocaram o CEP no poste. O correio está devolvendo as correspondências, porque daí está indo o nome da rua que foi trocado com o CEP antigo. O que está acontecendo? Está voltando todas as correspondências dos moradores do Núcleo Santa Cruz. Então, quando vai se mudar o nome da rua, tem que se discutir. Mas o vereador que apresentou a proposta na certa vai faturar em cima disso. Já deu negativo o faturamento, porque o que aconteceu? Ele apresentou o nome e mudou. E daí não muda, não foi discutido pela população. Uma coisa politiqueira. Exatamente. Passado, né? Então, todo projeto de rua tem que ter adesão da comunidade. Eu vou homenagear, não importa quem vai ser homenageado, mas tem que discutir com a comunidade e tem que fazer a mudança. O que precisa até agora, até semana passada, a SURG não tinha ido lá pintar o poste, colocando o CEP correto. E a população usar o CEP correto, senão o correio vai continuar devolvendo a correspondência. Então, é um trabalho dos vereadores isso. Mas o principal, em 2002, foi aprovada a Lei 1203 de 2002, que instituiu o PAT, que é o Programa de Aparelhamento do Transporte Coletivo de Guarapuava. O que esse PAT diz? Diz no artigo 79 que a Prefeitura tem que fazer um convênio com a empresa para que essa empresa possa construir terminais e pontos de ônibus. Porque a grande reclamação dos pontos de ônibus de Guarapuava sem cobertura. Lá no Tancredo Neves tem 9 pontos de ônibus, só 2 são cobertos, 7 são descobertos, e dia de chuva. Por isso que eu digo, o pessoal reclama do preço da passagem, porque nós temos que ter uma contrapartida. Daí o que acontece? Daí eles pedem às associações de moradores... Pela lei, quem é obrigado a fazer essas coberturas aí? É a Prefeitura? Pela lei é a Prefeitura, mas... Como a empresa ganhou a concessão, no contrato de concessão ela assume a lei. E como ela assume a lei, daí a Prefeitura tem que fazer um convênio para repassar um incentivo fiscal para a empresa fazer os terminais, que nem tem o terminal lá da Primavera, tinha promessa para construir o terminal do Morro Alto e da Vila Bela para formar o sistema integrado, não foi feito. E daí os pontos de ônibus, os moradores vão na SURG pedir o ponto de ônibus na Prefeitura, a Prefeitura encaminha na Pérola. A Pérola diz, olha, não é nós que fazemos o ponto de ônibus, encaminhamos de volta para a Prefeitura. Então fica esse jogo de empurra. Conversei com o diretor da Pérola do Oeste, o Rui, fui lá conversar com ele, seguinte, sobre essa lei, olha, essa lei não está sendo cumprida por determinação da Prefeitura.
Hoje a Praia do Oeste, a prefeitura exige que a Praia do Oeste recolha o imposto e não tem incentivo. Então hoje a Praia do Oeste recolhe R$70 mil por mês de ISS do transporte coletivo. Aonde que está sendo aplicado o dinheiro, os 70 mil por mês, que a prefeitura não faz ponto de ônibus, não melhora as ruas onde passa o ônibus? Então, isso que a população quer saber, isso nós questionamos a prefeitura, porque... Agora, isso que precisava conscientizar a população desses... E daí o que acontece? Isso aí eu fui na Câmara Municipal em março e falei isso aí, ó, vereadores, tem uma lei, que essa lei não está sendo cumprida, é a obrigação dos vereadores pedir informações para o prefeito se existe o convênio, porque diz que tem esse convênio assinado pelo Vitor Hugo. Se tiver o convênio assinado pelo Vitor Hugo com a empresa, significa que o prefeito de Guarapuava está caindo no crime de responsabilidade, porque ele não está cumprindo a lei. Com certeza. E não está cumprindo a lei, não está sendo feitos os pontos de ônibus, não está feito os terminais. Então, por isso que a população, ela precisa, né, que os vereadores assumam o seu papel, cobre o cumprimento das leis. E assim a gente tem condições de melhor ser transparente para a população. Então a população, ela fica daquele jogo de empurra-empurra, vai na Câmara, a Câmara lava as mãos, vai na Prefeitura, vai na empresa e não se resolve. Mas a verba some. E a verba no que é aplicada? A gente sabe, né? Até eu fui questionado pelo vereador lá, o Elcio Menezes, Queiroz, mas você sabe que o imposto ele não tem carimbo, não. Eu falei, eu sei que não tem carimbo, lógico, os impostos entram no bolo tributário e o município aplica onde tem necessidade. Mas se tem necessidade... Mas também tem que aprovar o orçamento, sim, né? Mas você tem que fiscalização na Câmara. Você tem necessidade Pelo que eu sei, a Câmara tem que fiscalizar centavo por centavo. Exatamente. Você tem necessidade de aplicar em ponto de ônibus coberto, da onde que vem o dinheiro? Vem do bolo tributário. Mas se tem 70 mil entrando todo mês, dava para ter... Como é que vai fazer voado lá, eles liberam? Exatamente. Então, é isso que precisa ser mudado. Então, nós precisamos melhorar. Outra coisa que nós entramos com o pedido, nós fizemos uma pesquisa, a maioria das cidades grandes tem a domingueira, o ônibus a R$1 no final de semana. Então, nós entramos com o pedido na Praia do Oeste e na Prefeitura. A Praia do Oeste, quando existia o Comutra, ele sempre fazia as experiências e implantava. Eu até tive essa conversa com a Praia, ela disse, não, eu posso fazer isso aí, mas eu preciso da autorização da Prefeitura. Voltou para o prefeito. Então, se o prefeito não autorizar, não sai. Nós entramos com o pedido lá, mas até agora não saiu. É por isso que nós precisamos mudar essa postura. Precisamos mudar essa postura, esse tipo de política. Nós precisamos que o transporte coletivo atenda a população. Estive em Brasília lá, a passagem é R$2, a passagem anda o percurso longo, tem uma TV no ônibus onde dá as informações. Os pontos de ônibus são todos pontos cobertos, com vidro temperado, com cadeira para sentar, e o custo é menor que o de Guarapuava. Então, o que precisa? Precisamos de cumprimentos de lei, precisamos de vereadores que façam com que... Estou falando do transporte coletivo, mas tem tantas áreas, né? Por exemplo, quando eu falei na audiência pública que o prefeito reclamou do Hospital São Vicente, que não tinha leite suficiente, eu falei, mas nos postos de saúde do município não tem médico suficiente, que muitos poderiam ser atendidos no posto de saúde, tem que ir no hospital ou no postão. Então, lá, por exemplo, no Residencial 2000, tem um médico. Hoje, a população do 2000 tem em torno de quase 2.000 pessoas. Agora, com mais 500 casas que vão ser construídas, vai aumentar mais 2.000. 4.000 para um médico. Mas eu coloco lá o PSF lá do Cristo Rei, lá do Recanto Feliz. É um médico. A população da região ali do Cristo Rei, que tem ainda sendo integrado perto, mas só a região do Cristo Rei dá 10.000 pessoas. Então é insuficiente, nós temos que investir na área de saúde, temos que cobrar contratação de médicos, fizemos um levantamento, precisamos de médico, pediatra, precisamos de especialistas na área de saúde, que hoje nós não temos.
E é por isso que a UGAN também está participando, defende o hospital regional, mas defende também o hospital regional que atenda alguns casos hoje que nós não temos, por exemplo, a parte de quimioterapia, a parte de ortopedia que nós não temos, e também curso de medicina para Guarapuava, porque daí casaria o hospital, a gente fala hospital regional, mas ele poderia ser o hospital universitário, que é o que vai formatar, com o curso de medicina. Só o Hospital de Londrina, por exemplo, o Hospital de Londrina recebe 180 milhões de reais por ano para manter o hospital universitário. O orçamento do município de Guarapuava, esse ano é menos que isso. Então, só para você ter uma ideia, com um hospital universitário ou regional, vai trazer recursos para Guarapuava, vai trazer mais médicos e vai atender melhor a população. É isso que a gente defende e a Unicentro, nós estamos participando também lá do processo, a Unicentro que está organizando, formatando esse projeto, e eu tenho certeza que com a união de todos os políticos, de toda a sociedade, nós vamos conseguir um hospital universitário e o curso de medicina para Guarapuava. Bem, Jaceiro, eu tenho certeza que todas as explicações foram bastante convincentes. Teus apelos é para que se mude essa Câmara, só o eleitor pode mudar isso. É a única condição sine qua non de mudar, já digo, os parlamentos do Brasil, é alguém começar para que vá dando exemplo e reverte essa situação terrível que nós estamos passando, essa corrupção deslavada no país. Meu muito obrigado. Eu já estou abusando da boa vontade do Felipe lá, fica aqui esse espaço para tuas despedidas aí, e eu convido para voltar outras vezes aqui. Então eu agradeço, né, o professor Chiquinho, né, pelo espaço, né, que nos deu, e dizer a todos vocês que vão se preparar para votar em outubro, né, que analisem os candidatos. Todos os candidatos a vereador analisem o seu passado, o que fizeram, o que pretendem fazer. Tenham memória, né? Não tenham memória curta. Nós precisamos também analisar a questão de prefeito. Nós não podemos pensar no prefeito que só pensa na população no último ano, em época de eleição, para fazer obra e tal. Nós precisamos de um prefeito que trabalhe 24 horas por dia. Nós precisamos de um vereador que trabalhe 24 horas por dia, que fiscalize e ajude a fiscalizar os atos, tanto da Câmara como do Executivo. Porque nós temos inúmeras leis no município de Guarapuava, e essas leis muitas vezes não são cumpridas por falta de fiscalização dos vereadores. Então são leis boas que deveriam ser cumpridas e não são cumpridas por falta de fiscalização. Mas o papel principal do vereador é fiscalizar as leis e apresentar projetos de leis que beneficia a população de Guarapuava. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado a você, aos nossos telespectadores, uma boa noite a todos e até um próximo programa, se Deus quiser.